noite, Guto, Victor, Adilon, João. Boa noite, Suzy. Boa noite, Suzy. Olá, gente. São 19h29, 30 agora. Então, pontualmente, vamos começar o nosso 60º... 62º. Gente, não acredito. Não sabia quando eu fico olhando esse número. São 62 encontros virtuais. Esse é o segundo. Não esperávamos que fosse durar tanto, né? Ainda mais em um momento de ameaça de retorno, né? De uma nova onda de pandemia, enfim, situação ainda incerta, ainda bastante preocupante, né? Mas vamos lá, temos que continuar seguindo em frente. É o segundo encontro, então, sobre o grito do coração. Peraí, eu queria dar um informe. Sim. Dentro dessa abertura meio fúnebre. É uma notícia triste, né? Mas faz parte do contexto que a gente está vivendo. E é bom que a gente saiba disso, porque também a gente tem que criar coro para se mobilizar, porque agora a sociedade é crucial nisso tudo, né? Nesses próximos passos aí. O Cine Joia, né? Quem conhece a cidade do Rio de Janeiro deve conhecer. É um cinema da década de 60 que fica em Copacabana. Foi reformado em 2010, né? E hoje acabamos de saber que ele anunciou o seu fechamento. Muito triste, né? Não resistiu à pandemia aí, né? Tem uma matéria contando essa história aí. Na Piauí. Na Piauí. Bom, deixa eu só botar o textinho aqui para vocês do filme de hoje. E vamos lá. Outra notícia também foi a morte de Dieguito, né? Dom Diego Maradona. Dieguito. Futebol arte, grande figura cultural, não só do futebol. Da época que eu ainda amava futebol. Grande artista que me fez torcer contra o Brasil na Copa de 1990. Eu lembro muito bem do jogo, eu era gurizinho, mas lembro muito bem do jogo. Maradona estava machucado, mas ele deu passe para Canidia, e Canidia que fez o gol. E o Brasil tinha botado 3 bolas na trave. O futebol ainda era aquela coisa interessantíssima, aquela coisa maravilhosa. Aquela coisa viva, né? De um tempo para cá, eu pessoalmente perdi um pouco o interesse. Acompanho de vez em quando e tal, mas não tenho mais o mesmo sentimento, né? Mas aí, vários fatores também, me distanciei. Mas eu lembro que eu era um torcedor, né, efusivo, vascaíno, época também que o Vasco era outro time, né? Tinha um time bom, final da década de 80, 90, 97 foi campeão brasileiro. Então, de lá para cá eu nem acompanhei mais direito. 2000 teve no Mundial. Mas, enfim, Maradona nos deixa hoje um grande artista da bola, né? Um grande ser humano controverso, como tem que ser, né? Uma figura cultural imensa, passeou aí pelo mundo, deixando sua marca aí, né, de personalidade, um grande gênio também do futebol. Mas vamos lá, porque é isso, a gente vai, à medida que vai ganhando maturidade, né, todos nós, a gente vai percebendo o quanto a finitude da vida é uma coisa concreta, é uma coisa, né, e ao mesmo tempo a vida é esse mistério, essa coisa maravilhosa e horrível ao mesmo tempo, em vários sentidos, né? É isso. Bom, vamos ao nosso encontro. Já estamos aí com 19h34. Vamos descobrir um outro filme hoje. Um outro filme. Eu acho que vai ser estimulante. Vamos ver, vai ser estimulante. Mas antes, vamos fazer, então, manter a tradição. E vamos fazer a nossa dica de livro. Tem muito a ver, né? É um livro interessantíssimo, gente. Ó. Vou mostrar para vocês a capa dele aí. Ó. Na Casa de Meu Pai. Kwame Anthony Appiah. O subtítulo é A África na Filosofia da Cultura. É um livro interessantíssimo desse pensador de Gana, anglófono também, que tem uma cadeira em Princeton, né? E é a partir de lá que ele escreve, é a partir de lá que ele pensa. E esse livro é conceituadíssimo, é um livro premiado.
E é um livro muito interessante porque Apiá, ele vem misturar, né, a sua vida pessoal no seu pensamento enquanto um pensador da diáspora, né? E o interessante desse livro também, em seu tema, é um livro bom de ler. E o interessante em seu tema, ele está falando aqui de África na filosofia da cultura, e, de certa forma, é literalmente o seu tema de abordagem, porque ele pensa como a África foi pensada, na verdade, como o conceito de África foi formado por intelectuais negros fora da África. Né? Ele vai de Dubois a Frantz Fanon, que pensaram o conceito, né? A ideia de panafricanismo e depois de negritude, criando uma unidade sobre a África, né? Um sentimento de unidade sobre a África que seria impossível emergir da própria África, dada a imensa diversidade e diferença cultural do continente, que não se via como uma coisa uníssona ou unificada. Né? Então, esse pensamento ele emerge fora da África, mas traz uma nova visão na filosofia da cultura sobre a África, a partir desses pensadores de fora da África, mas negros, né, e de origens africanas. Então, de diversos países, né? Então, ele vai pensar sobre os impactos desses conceitos que surgem no século XIX, do panafricanismo e depois da negritude, de pensar a unidade da África a partir de um viés racial, né? E depois de ele apresentar esse surgimento criticamente, ele vai abordar também as consequências disso e os problemas que isso traz. Né? Por um lado, para Apiá, trouxe uma importância de se pensar a África de uma forma mais unificada, que seria impossível emergir de dentro da própria África, dada a diversidade, mas, por outro lado, o viés racial trouxe também camadas de exclusão, né, justamente por conta da diversidade africana, que acaba excluindo, por exemplo, nessa visão da negritude, o Maghreb, os povos árabes, que também são africanos. E aí o Apiá, né, que é um filósofo nascido em Gana, ele vai problematizar isso, sendo um livro estimulante, né, sobre esse pensamento sobre a África na cultura e na filosofia, que ele participa ativamente. Então, é um livro importante para quem acompanha essas questões, né, tem vontade de pensar, aprofundar essas questões, e tem essa tradução brasileira da editora Contraponto, que é uma editora com um catálogo maravilhoso, importante, né? Sempre pensar, quem visitar o catálogo da Contraponto vai encontrar obras importantíssimas que só tem lá. E fica a dica de hoje desse livro, Na Casa de Meu Pai. Interessante como ele também vai contando a vida dele, ele tem uma família imensa de irmãs, irmãos, e muito cosmopolita, né? Tem uma irmã em Paris que casou com um sérvio que mora em Londres, né? Tem uma irmã que continua em outro país africano e casou com um asiático, enfim. Ele tem uma família também que faz todo um apanhado de um cosmopolitismo, né, moderno aí, que ele também utiliza como uma espécie de viagem no seu pensamento para construir esse livro. Então, fica interessante também conhecer o Apiá, esse ganês aí, né? Ganês ou ganense, que tem uma cadeira lá em Princeton e é um dos principais pensadores hoje dessa questão africana. Para quem entrou agora, sobre o pensamento ocidental, inclusive, sobre a África, e também em contraste com o pensamento que emerge do interior da própria África, né? Porque ele também vai buscar suas raízes ao escrever esse livro, inclusive no modo do filme aí, né? Suas raízes pensando em seu avô, que ele cita nesse livro, de uma aldeia em Gana. Né? Então é muito interessante, assim, uma viagem muito interessante, intelectual e misturada com a vida de Apiá, Na Casa de Meu Pai. E eu trouxe um poema aqui, bem curtinho, para ler para vocês, do nosso sacerdote da poesia, né, Mário Quintana. Aqui é um trecho do livro referente aos apontamentos de história sobrenatural. Olha só. Mas o que me estimulou de ler esse poeminha para vocês é porque eu acho que o cinema, a poesia é um dos instrumentos muito, muito fortes, assim,
no sentido de nos conectar com tudo isso que é muito difícil de dizer, né? E que, de alguma forma, o cinema vai trabalhar isso através das imagens. E eu acho que, nesse sentido, esse filme é um filme emblemático, e a gente vai ver um pouco disso aqui, né? Falando um pouco sobre ele, e também porque é uma homenagem ao Ouedraogo, né? No sentido de que ele foi uma pessoa, né? Um cineasta que, digamos assim, se rebelou, né? E na busca por fazer o cinema que ele acreditava fazer, né? Contra tudo, contra todos, contra tudo que estava vigente, né? Ele fez com que a sua ideia se impusesse, né? Então é uma forma também de homenagear essa força. Então o poema se chama Dogma e Ritual. Os dogmas assustam como trovões, e que medo de errar a sequência dos ritos. Em compensação, Deus é mais simples do que as religiões. Muito bom. Mário Quintana. Bom, vamos então ao nosso... Acho que Grácia que entrou depois. Só um minutinho, porque tem um outro aspecto também desse poema que me motivou, que são todos esses mecanismos, né, que a gente constrói de forma autodidata também, para nos religar com tudo que a gente acredita ser importante para a nossa Constituição. Né? E eu acho que esse filme, de alguma forma, isso está presente na trajetória de Mokhtar. Sim, Mokhtar. É isso. Eu vou repetir para a Graça aqui só o lembrete do livro que a gente apresentou hoje, Graça. Fizemos um breve comentário, que é Na Casa de Meu Pai, que, sem dúvida, seu Victor Queiroz, né, seu filho, que é um pesquisador, sem dúvida vai conhecer, e pode também fazer indicações aí, e tenho certeza que vocês vão gostar. É um livro importante, e com questões assim muito atuais, muito profundas, muito provocativas, né, vindo de um pensador que tem deslocado também o pensamento sobre isso. Bom, agora, vamos pegar aqui o Grito do Coração, né, Le Cri de Coeur, do Ouedraogo, e é um filme que a gente discutiu no encontro passado e vimos todos aqui meio concordando com um convencionalismo da linguagem do filme. Né? Então, como é que nós vamos falar de linguagem do cinema se estamos falando de um filme convencional, em termos de forma? Porém, aí tem algumas coisas que eu acho que vai surpreender vocês e nos surpreende também. Né? Por exemplo, um filme político, né, nem sempre ele é político em seu tema. Nós discutimos isso algumas vezes. Às vezes ele é político pela operação artística que ele traz, mesmo que o tema seja uma poesia abstrata ou um tema que não nos dirija diretamente para um contexto político. Né? E, da mesma forma, invertendo, às vezes um filme como esse, que aparenta ser bastante convencional em sua forma, é um filme extremamente subversivo. E a forma do filme, ela não se dá apenas pelos recursos de linguagem. Aliás, pelos recursos de linguagem, sim. Mas esses recursos de linguagem não se resumem ao movimento da câmera, a um virtuosismo formal, a uma montagem provocativa. Muitas vezes, essa forma se dá em relação com o tema, no tratamento desse tema, por exemplo, a partir de metáforas, de alegorias, né, que também tem a ver com a forma escolhida para se contar uma história. E esse filme é bem por aí. E como, né, essas imagens vão ser construídas pensando nisso, nessas alegorias. Exatamente. Não só as imagens construídas, mas as relações entre elas vão ter metáforas riquíssimas e que muitas vezes depende de uma atenção, de uma abertura nossa para captar isso, para não ficarmos presos à fábula do filme, que pode aparentar um simplismo que, na verdade, esconde algo muito mais rico, muito mais provocativo. Vamos ter uma ideia disso nesse filme, a partir desse filme. Eu vou colocar a ideia. Primeiro, uma informação assim que está exterior ao filme, né? Já que a gente enriquece desses encontros, trazendo também mais informações, e a gente repete sempre, você vê um filme, o importante é que o filme aconteça independente de informações extras sobre o diretor, sobre contextos, tudo isso enriquece. Mas o importante é um filme que, por si mesmo, comunique, por si mesmo aconteça.
né, que ele não requisite para acontecer, né, de modo profundo, de modo legal, o conhecimentos extras, que isso seria uma falha. Porém, é bom também trazer para o nosso evento aqui outras informações, para a gente se aproximando do diretor, conhecendo diretores, né? Então, nesse caso, é importante situar esse filme na história de Ouedraogo. Nós citamos dois filmes dele aqui, inclusive o Iabá, né, que é um filme anterior, e o Tilia, né? Filmes premiados e tal, mas filmes filmados. Tilai, filmados lá em aldeias, né? Em aldeias de etnias do Mali, né? E esse filme ele é o primeiro que o Ouedraogo filma falado em francês, uma língua estrangeira, e fora do seu país natal. Embora comece lá, envolva o país, ele vai filmar, embora ele Burkina Faso, na verdade, mas fora da África, né? Ele vai filmar na França. Então, assim, é uma estratégia, na verdade, do Ouedraogo, e isso é muito interessante. Repare, o Ouedraogo ele vinha fazendo filmes que foram bastante premiados e entrou numa categoria crítica, né, que oscilava na recepção dos críticos entre uma espécie de exotismo por conta das aldeias africanas e as pessoas que apareciam eram aldeões, né? E oscilava também entre uma raiz, uma busca de uma expressão de raiz africana, e de repente o Ouedraogo aparece com esse filme, filmado lá em Lyon, na verdade, na França, e, né, transpõe para lá a história, falado em francês, porque o Ouedraogo, e foi muito cobrado por isso, por não abordar diretamente as questões que se espera, né, de um cineasta do Burkina Faso, filmando no Mali, com essas questões todas, e vai para a França e faz uma história que parece uma estrutura de um conto sobre o menino, né? Esse filme tem a estrutura, a gente fazendo um paralelo meio arbitrário com a literatura, mais do que uma novela, ou mais do que um romance, ele parece um conto, pela simplicidade da sua narrativa, né? Porém, olha só, na década de 90, esse filme é de 1994, a França passava por uma série, e passa até hoje, né? Mas ali estava intenso, e começou a se intensificar os problemas e conflitos internos envolvendo, sobretudo, imigrantes africanos, né, na França, e, inclusive, de Mali, né? É um país que era colônia francesa, né? E nessa década de 90, em meio a esses distúrbios, aparece esse filme. E esse filme não traz um olhar direto a esse problema, mas olha o que ele traz. Ele traz uma família, né, de malineses. Na verdade, ele é um filme silenciosamente político. Um filme silenciosamente político, mas eloquentemente nesse silêncio. Olha o que ele traz, a provocação que ele traz. Primeiro que Mokhtar é um francês. Ele é nascido na França. Ele está lá em Mali, né, mas ele nasceu na França. Então, ele já traz uma questão aí. E a família de Mokhtar é uma família de malineses que, primeiro, são prósperos, o pai está prosperando, né, em seu negócio, e vive uma vida ali em Lyon de malineses que não tocam nessa questão, né, mas querem estar ali adequados ao novo estilo de vida. Fora isso, como é que isso já tem uma subversão em si diante do problema radical, né, que havia, inclusive, nos anos 90, e nesse ano, 94, 95, houve distúrbios marcantes, né? Isso gerava uma exigência, no subúrbio, né, de Paris, de que os cineastas falassem sobre tocassem nessas questões. E como é que o Ouedraogo toca nessa questão? Além de narrar uma história que, na aparência, superficialmente, ela parece bastante simples, né? O Mokhtar chega, está vivendo um período de adaptação na França, e ele começa a ver hienas. Então, além dele mostrar uma família de malineses próspera, ele mostra um menino francês, que é filho dessa família, desse casal, e que, ao mesmo tempo que está com dificuldade de adaptação ali, é um menino absolutamente apto a se adaptar, você vê pela escola,
né? Ele não tem problemas em estar ali acompanhado institucionalmente as questões que se exige daquela criança no país. Ele sabe matemática, ele está preparado para a escola, né? E, além do mais, ele mantém vínculos no seu imaginário com a sua ancestralidade. Como se o Odraogo estivesse dizendo, é nas crianças, isso acontece em outros filmes dele, né, que está o segredo da coisa e que está o problema, né, maior. E essa criança, ela, embora esteja vivendo dificuldades de adaptação, ela é apta a se adaptar, ela é de uma família próspera e ela mantém viva a sua ancestralidade, uma certa ligação com a sua ancestralidade, como se o Odraogo estivesse dizendo, a presença africana, né, a africanidade de cada um acompanha as pessoas, por mais que elas se adaptem e vivam outras vidas, vida no sentido de outras vidas sociais e culturais, né, e sejam forçadas a se adaptar, essa africanidade ancestral é levada com elas e permanece com elas como um sinal profundo de pertencimento a um imaginário, né? Então, o Odraogo, ele conta essa história com, no fundo, uma enorme complexidade, mas silenciosa. A gente só capta isso quando a gente vai pensando sobre o filme e trazendo essas questões a partir de nossa experiência, de nossa vivência, para um filme que se propõe parecer mais simples, né? Na aparência, ele é mais simples. Outra coisa, nos filmes de Odraogo, né, em vários deles, inclusive dos anteriores citados, e até posteriores também, uma questão é fundamental na imagem que ele traduz. É o símbolo do automóvel, do carro. Né? O carro como símbolo da modernidade. Vamos ver esse filme, o que é que ele traz sobre isso. Existe um atropelamento, que é fundamental na narrativa, né? Dois, na verdade. Um quase atropelamento, que é o de Mokhtar, né? Que gera o Paulo prestar atenção nele. E tem um atropelamento que não é mostrado, mas está na história de Paulo, que sofreu um trauma ao atropelar um menino. Então tem a ver aí, as histórias, as narrativas são acionadas pelo automóvel. E contextos trágicos, né? E contextos problemáticos. Contextos problemáticos. E, além do mais, o pai dele, né, é dono de uma garagem, que é uma oficina, né, de automóveis. É a forma de adequação, né, do pai dele, que vem de Mali, é entrar de cabeça no negócio do automóvel, do carro como negócio. E aí tem aquela cena, e vamos falar da forma do filme, a cena da dança do casal. Que a Adriana chamou a atenção, né? Que é belíssima. Simone também. E onde é que ela acontece? Ela acontece em meio ao objeto carro, ao ambiente de trabalho, né, que são carros. É uma dança em cima desse símbolo da modernidade. Isso é uma questão formal, que traz um impacto sensível de apreensão do filme quando a gente vai dirigindo o olhar e o imaginário para essas outras leituras possíveis. Né? Então, é um filme riquíssimo nisso. Outra história com os carros. Quando o Mokhtar decide, com o Paulo, né, criar uma espécie de ritual para se livrar da hiena, onde é que ela acontece? Onde é que esse ritual acontece? Num ferro velho. De novo, a presença do automóvel. Inclusive, o Paulo e o Mokhtar... destruídos, né? Já destruídos. Né? Já um símbolo de uma modernidade que é efêmera, que passa rápido. Se degrada. Né? O produto que se degrada, né? O carro. E eles estão, inclusive, no carro, na carcaça, né? De um carro velho. O Paulo está lá com ele, eles meio que conversam ali. Depois tem uma roda ali de ferro velho, onde a hiena entra e ele toca fogo. Então, tudo se dá no ambiente do automóvel. Né? Que é também um símbolo da sociedade de consumo. Né? É um símbolo da sociedade de consumo moderna, inclusive ocidental. No quarto de Mokhtar, quando ele está discutindo com o pai, quando ele vê de novo a hiena, tem um pôster, né, de uma McLaren. Então, o filme é todo permeado por essa questão do carro como esse objeto, que tem essa representatividade. Então, isso é o tráfego, o carro, são símbolos que carregam na filmografia de Odraogo. E ele, nesse filme, a gente vê a presença disso,
o tempo inteiro, simbólica em sua narrativa, né? Outra coisa também que a gente vê, que é a forma que é escolhida, como contar a história, que nos impacta. Inclusive, outro momento da história é quando ele vai pegar, o Paulo pega um caminhão. Depois do ritual da hiena, então, ele você vê que a narrativa ela é toda permeada por automóveis. Ele pega o caminhão e dá uma volta, né? Depois devolve o mesmo caminhão e tal. Então, o carro, ele participa, né, o tráfego, o carro, ele participa da narrativa. Acaba sendo um elemento absolutamente participante da narrativa, né? E isso é uma escolha formal, né, para contar a história de adaptação, a saga de Mokhtar ali, e se adaptar à nova vida na França. Agora, como é que ele conta também, em paralelo à presença do carro, essa história? A presença de Mokhtar, sempre, continuamente, né, não é raro no filme, em parques e na beira do rio, que remete à vida dele em Mali. Então ele está caminhando na beira do rio, tem um momento que ele senta na beira do rio, sozinho, para pensar, né? Ele se encontra com Paulo num parque, que também está na beira do rio, e o filme finaliza, a última cena do filme, com eles no parque. Primeiro é mostrado atrás, onde estão as árvores, o verde, depois mostra que eles estão diante da cidade, e entre a cidade e eles tem um rio. Então, de novo, elementos de ligações que são simbólicos e que ligam o imaginário de Mokhtar e ajudam a manter vivo, né, no imaginário de Mokhtar, a sua relação ancestral com Mali, né, e com o lugar onde ele cresceu e com o modo de vida que ele tinha. A hiena já é um elemento que aparece no imaginário de Mokhtar. E, subversivamente também, o Ouedraogo, na história, nos conta que o Mokhtar, ele escolhe, né, manter a hiena viva quando ele podia ter a chance de acabar com ela. E o que significa isso? E lembremos também que na cena dos meios dos automóveis de ferro velho, né, voltando ao tema dos automóveis, o avô dele aparece, né? Então, o avô dele é uma figura ancestral que aparece em meio dos automóveis de ferro velho, enquanto o pai dele é um cara que conserta automóveis. É um cara que tem um trabalho ligado aos automóveis também e consertando os automóveis, né, invertendo o processo. Então, assim, tudo isso é um detalhe, né, são detalhes de aspectos simbólicos sobre como se contar a história a partir de elementos e alegorias. Né, e esse filme tem muito isso do alegórico, né, seja com a hiena e seja com essas imagens, por exemplo, a presença do automóvel como algo participante, um elemento participante da narrativa. E tem uma última questão que tem a ver também com nós pensarmos sobre essa posição do cineasta, né? Eu vou até ler aqui um trecho de um crítico, na ocasião desse filme, que sugeriu que os filmes de Ouedraogo não parecem ter uma visão clara do futuro africano. Na medida em que existe essa visão, na medida em que existe, essa visão é investida em crianças autossuficientes. Mokhtar é uma criança que, embora não seja absolutamente autossuficiente, ele é uma criança que está ali, a narrativa se foca nele, né? Ele tem suas próprias experiências. E nos novos tipos de relacionamentos que elas formam, ao invés de análises explicitamente críticas ou apelos à ação política. E o que é que Mokhtar, ou o que é que o Ouedraogo responde também quando ele é questionado sobre o seu filme, ele ter uma direção voltada propriamente, diretamente, para discutir um tema político, né, em relação à África e a relação da África com a Europa, enfim. Porque ele fala que começou a perceber e receber mensagens, isso ele falou em entrevista, de pessoas do seu país, pessoas da África, pessoas do Mali, pessoas do Burkina Faso, né, e ele queria expandir o seu cinema, né, no continente africano, e o cinema dele começou a ser visto em vários países do continente africano. E as pessoas diziam, pô, mas você faz um cinema que é muito distante da nossa realidade. Apesar de se ver, por exemplo, em Iabá, em Tilai, né, as aldeias, grande parte da população africana, inclusive aquela que vai ao cinema na África, não vive mais nessas aldeias, né, vive em outras condições, nas cidades, tem relações, claro, culturais com todo esse mundo, mas não se viam reconhecidas, né? E viam um estereótipo, viam algo distante de suas vidas. E o Ouedraogo começou a misturar em seus filmes
Tem um outro filme dele que é A Cólera de Deus, parece com um filme de Herzog, né? A Cólera de Deus, que mistura já um menino da aldeia que vai para a grande cidade dentro da própria África, aí já dentro da própria África. E ele começa a misturar. E ele queria fazer filmes que trouxessem questões que falassem a mais pessoas ainda, né, na África, nos países africanos. Esse é o próprio país, inclusive. Então, tudo isso ele traz para dizer que ele queria fazer um cinema, sim, de aceitação, um cinema que tivesse envolvimento, causasse envolvimento das pessoas, que tivesse uma simplicidade, mas que não abrisse mão, né, de trazer as questões profundas de uma forma que causasse nas pessoas um impacto sensível. E eu acho que é o que os filmes dele traz, né? Tem uma outra informação que eu acho interessante a respeito disso aí, Fabrício, que é o seguinte, você mencionou isso no sábado, o país que ele vive é um país que tem 40 línguas, ou mais de 40 línguas. 60 né? 60 línguas. Sendo que a língua oficial até de imaginar, francês, né? Mas imagine, mais de 60 línguas. Então, uma das coisas que mobilizava muito ele era, e para isso o cinema é um prato cheio, né? Era exatamente fazer uso, né, no potencial máximo para que essas imagens falassem, né, de forma independente. Porque quando você abre mão do discurso, aí você se torna universal, né? A imagem tem esse poder, né, de ser universal, de se comunicar de forma universal. Então, essa também foi uma das motivações, né, para que ele trabalhasse muito em cima disso. Sim. E aí a gente vai ver algumas imagens no videozinho aí que a gente preparou, que a gente vai perceber de forma muito sutil, de forma muito simples, né? Não tem nada muito, não tem nenhum arrobo, não, né? Mas são determinadas escolhas que fazem com que o filme se comunique, né, num nível muito amplo, né, independente do discurso, do que está sendo dito. Então, tudo isso é uma questão que envolve as escolhas formais, né, do cineasta para contar uma história. Uhum. Né? E a gente, claro, é primeiro capturado por essa história, mas os elementos estão lá. O cinema, o grande lance do cinema é essa capacidade de, mais do que a literatura, que nos insta a imaginar as coisas, o cinema nos dá essa imagem. Então, mesmo sem dizer nada, sem contextualizar nada, Mokhtar na frente de um rio, transitando ali, né, nos ribeirinhos de Lyon, né, sempre tem imagens recorrentes dele, assim. É um imaginário que evoca em nós também, sobre como vimos Mokhtar pela primeira vez, em sua vila e depois tomando banho de rio. Quando ele chega na cidade, né, o primeiro choque é urbano. Depois é que ele começa a aparecer muito mais em parques, né, na última cena, por exemplo, ele está com o Paulo em um dos parques. Olha, parou. Vamos ver se a gente continuar, né? Parece que ele desistiu. Outras contas estranhas quiseram entrar e eu não permiti hoje. Aí, essa daí eu tinha permitido. Ele é o Googlebot é um robô do Google, um robô indexador, mas, assim, esse daí parece que ele foi criado para isso, né? Alguém criou um desses brincalhões aí. Vamos seguindo aqui, ver se a gente consegue. Parece que... Vamos monitorar aqui, tá? Não como ninguém mais entrou, ele ficou sozinho. Pronto. Vamos lá, então. Vamos continuar. Mas só finalizando, então, voltando ao tema que a gente estava falando, que era o tema das imagens, das alegorias que o filme utiliza e das imagens, por exemplo, simbólicas que o carro assume nos filmes de Ouedraogo, e nesse filme é bem patente, né, é bem explorado isso, de várias maneiras, tanto na narrativa imagens, mesmo, na narrativa, e de forma simbólica, né? Também. De forma simbólica e na presença, né? O Mokhtar está andando nas ruas, ele está sempre atravessando, tem sempre tráfego atrás, tem barulho de tráfego, né? Isso está presente constantemente no filme. E a sua relação também com aspectos que remeteriam à sua vida, né, no Mali, como a presença do rio, e que ele caminha perto do rio, dos parques que ele também frequenta, e até a visita que ele faz a uma zona que seria mais uma zona rural, né? A família que eles vão visitar, ele vai visitar com a mãe, e ele empina pipa, né? Ele tem uma rememoração ali. Então, são vivências que vão mantendo vivas a memória da vida sensível de Mokhtar que ele tinha lá no Mali.
né? Tudo isso o filme conta sem narrar. O filme nos conta sem mostrar. O filme nos revela, né? Mas meio que silenciosamente, como o Mel falou. Né? É um filme silencioso nesse sentido. Porque ele trabalha isso com as imagens, né? Mas não é uma coisa dirigida, não é uma coisa... como não tem o discurso, né? Termina sendo uma coisa muito mais livre, muito mais lúdica nesse sentido. E aí vai depender muito da nossa disposição no sentido de captar o significado dessas imagens. Inclusive, a gente até escolheu um dos trechos da abertura, né, que a gente, não sei se você ainda vai encerrar aí, mas que a gente vai ver, uma imagem muito, muito simples, né, que de alguma forma contempla o que é que Mokhtar vai deixar para trás, né? Então a gente tem em uma tomada única, uma tomada simples, que a gente vê uma câmera que passeia, a gente vê toda aquela ambiência, e depois a gente tem Mokhtar em cima de um tronco de uma árvore, observando aquilo tudo. Quer dizer, se trata daquilo que ele está deixando para trás. Né? E, de alguma forma, a hiena representa, vai de alguma forma, simbolizar tudo isso, né? Todos esses elementos aí. Esse estar no mundo. Quer passar agora o... Uhum. Então, a gente vai apresentar... Graça, eu ia falar dela agora, que eu estava sentindo falta de Ana Lúcia. Deixou um recado aí. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai apresentar, então, esse trechinho. Aí eu vou... A primeira cena é essa, e depois eu vou comentar as outras antes de ir passando. Eu vou pedir que Suzy só confirme, tá, Suzy? Quando aparecer, a gente vai perguntar se você está vendo a imagem. Então vamos rodar essa primeira cena, que foi essa aí que eu me referi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton père a écrit. Et tu sais quoi? Devine. On part en France. On part en France. Fechamos essa aqui. Agora dá uma pausa aqui que eu vou falar um pouquinho. Tira. Sobre esse. Não, porque você vai ter que apresentar de novo. É um comentário rápido. Aqui, essa imagem, a gente vai ver um recurso simples que a gente chegou a mencionar rapidamente no sábado, né? Que a gente vai ver, vai tocar uma sirene e a Issa, né? Ela está nesse emprego, nessa condição que não era o que ela esperava, essa vida em que, mesmo estando morando na mesma cidade, ela e o marido pouco se encontram, é uma vida muito desgastante em termos de trabalho, e ele também fica madrugadas na oficina, né? E a gente vai ver uma sirene que toca, e aí essa mulher sai, provavelmente na hora do seu almoço, do seu intervalo, para fazer uma refeição de forma insalubre, né? E aí a gente tem um detalhe que é o quê? A gente começa com a imagem dela bem próxima, né? E essa câmera sutilmente vai se afastando dela, e a gente vai vendo o isolamento dessa pessoa, né? A condição de isolamento. Sim. Né? Pode soltar. Os carros. Tráfego. Sem dizer nada, né? Aí, uma cena de trânsito bem intensa, né? Que aparece de outras formas no... De novo, a questão do tráfego em Outra. Exatamente. A presença dos sinos também.
música também. Não é assim mesmo, é porque deu uma travada na hora que eu fui fazer a próxima. Aqui a gente vai ver o card da McLaren no carro, no quarto dele. Pourquoi qu'on a assez de problèmes comme ça? Mokhtar, on est des étrangers ici. Tu comprends pas qu'il faut savoir rester discret? Tu comprends pas que n'importe quoi peut nous attirer des ennuis? E você vê que claramente, né, assim, a proposta é que fique muito visível, ficar visível, praticamente no centro do quadro. Alors tu arrêtes avec cette histoire de hyène et tu travailles. Je t'assure que je l'ai vu. Ça suffit. Calme-toi, Ibrahim. Agora, essa cena, deixa eu ver o que foi. E é uma cena de parques também, que remete. Essa transição, né? Essa transição, vou voltar aqui, porque é belíssima a forma como ele faz essa transição da vida real, né? Para uma imagem que remete à vida que eles tinham na vila. E aí, de novo, quando a câmera desce, é a cena de sexo, que, inclusive, ele foi muito contestado por essa cena, né? Porque era um tanto quanto mal visto, né? Que ficasse explorando isso nos filmes africanos, porque existe uma cultura, né? De que essas cenas terminam sendo apelativas para que o interesse seja esse. E ele falava, mas nós não fazemos amor? Como isso não vai... os filmes não vão contemplar isso? Você vê que é uma simplicidade que tem muito sofisticação. E essa cena, que eu deixei por último, porque para mim ela é emblemática. O coração. É emblemática, porque é o coração, né, de onde vem esse grito. Todos os alunos estão focados na sua tarefa. Ele está focado na imagem, com aquilo que eu chamo de olhar fixo, né? Ele está tipo como um olhar fixo nessa imagem. Mas o que mais importante vai acontecer é a sequência dessa cena, que é quando ele sai daí e vai para a rua. E olha o que vai acontecer na rua. Uma imagem, que eu não sei se para você simbolizou a mesma coisa, mas assim, para mim é uma imagem que transporta qualquer um para o universo da infância, de muito pequeno, que é quando os nossos pais nos levantam pelo braço e a gente flutua. Então, assim, todo mundo vai para um lugar muito, muito da sua infância. Né? E aí entra uma música e a gente tem a sensação claramente que Mokhtar está se conectando com esse passado, lembrando do avô, de tudo isso. Si tu veux, tu peux tomber sur moi. Merci. Rio. Pronto. Fim da apresentação. Fechamos a apresentação e voltamos. É legal ver assim isolado, né, gente? Deu para ver, então, né? Que legal. E a gente encerrou aí com ele no Rio, quer dizer, de outra maneira em relação a como ouvimos
lá no Mali, né, quando os amigos chamam ele hesita, mas ele volta e vai tomar banho de rio, e aí é um rio que ele está todo vestido, é um clima mais frio, ele não se banha, né, tem outra relação, mas a imagem está lá, né, o imaginário está lá, ele está ali mantendo e revivendo o seu imaginário o tempo todo com o que é possível dentro do novo contexto em que ele vive. E quem está contando essa história, escolhendo essas imagens para passar isso, é a forma do filme, né? São as escolhas do diretor em contar assim essa história, sem necessariamente narrar cada drama, cada pensamento, cada sentimento, né? Mas expressando, através do conjunto das imagens, algo que evoque também a nossa participação, né, no sentimento de Mokhtar, através das imagens simbólicas e das alegorias que a hiena, por exemplo, representa. Uma alegoria mais ostensiva. Né? E uma outra coisa que eu também só fui observar com mais detalhe, né, vendo uma segunda e uma terceira vez, foi a presença dos sinos. Inclusive, o filme se encerra com uma cena em que os sinos tocam. Né? Então, assim, é claro que é uma nova conjuntura ali, é uma cultura, é totalmente diferente de tudo que ele viveu e que ele tem como referência na sua formação primeira ali, mais basilar, né? Mais intuitiva, mas ele vai criar novas ferramentas para lidar com isso, né? E isso também vai passar a formá-lo, essa nova cultura vai passar a formá-lo. O que eu acho que o Edraogo tenta nos lembrar é que nós, de alguma maneira, essas próximas gerações, a geração de Mokhtar, a geração dos filhos de Mokhtar, são gerações que vão se permitir viver isso, mas viver isso de uma forma positiva. Mas viver isso de uma forma positiva não é negar a história, né? Não é negar a colonização, não é negar todas as tragédias, não. Mas é se propor também a se reinventar dentro de uma nova realidade que o mundo vai impor, né? Então é isso, o que a gente traz aqui é que mesmo o filme, que é aparentemente simples, né, ele precisa ser construído, né, com um processo de pensamento sobre essas imagens e seus impactos, uma proposta de imagens que o Edraogo faz aí com grande talento, com grande sensibilidade, né, para as questões que ele traz, no filme que aparenta ser, e para muitos pareceu ser um filme mais simplório. E não podemos perder de vista que na cultura de onde vem a família dele, né, os ancestrais dele, a magia é uma coisa muito forte, né? A questão da magia, como a magia participa da vivência cultural, dos ritos e tudo isso é muito forte. E não à toa, a amizade que ele cria com alguém que desperta nele a confiança e tal, é um mágico, né, que de alguma maneira vai se conectar com ele. Né, vai depositar nele confiança. E o que a gente vê, e é isso que eu acho assim, bonito na construção que o artista faz, né? É que ele consegue fazer isso com o Mokhtar de uma forma muito sutil. Mas assim, a gente vê Mokhtar tomar algumas decisões sérias. Como, por exemplo, quando ele responde ao colega na sala de aula. Não, sim. A forma como ele responde. Sim. A forma como ele diz traidor. Sim. A forma como ele escolhe fazer um lençol para descer a varanda e romper ali com algum pacto, alguma regra. Então, assim, Mokhtar está exatamente tomando as suas primeiras decisões na vida. Está buscando sua autossuficiência, né? Sua independência nessa nova vida. E, para finalizar, ele termina o filme dizendo que aprendeu a fazer a mágica, né? É uma mágica que a gente vê exatamente. que é meio... Não, é uma imagem boba, né? É uma mágica meia boca, né? Ele passa ali de uma mão para outra. Mas ele está jogando ali com a sensação de fazer mágica. E ele está dizendo que aprendeu com Paulo, né? Olha, eu também sei fazer essa magia. É a magia aparecendo. Inclusive, ele decide fazer aquele ritual com fogo depois que o mágico vai lá e faz uma apresentação com fogo. É mesmo, ele já aciona ali, né, a presença do fogo, dos elementos, nesse processo imaginário dele, e também ali no final, um pouco antes aí dessa magia que ele faz, ele está conversando com o Paulo, como eu falei, não entra em lugar ali, né? A câmera primeiro nos mostra eles de frente, então atrás tem um parque, é o verde, que remete a um outro lugar, e não uma cidade, né, uma metrópole urbana. Mas depois a câmera mostra onde eles são, e eles estão perante a cidade. Aí já tem um contraste entre o verde e a cidade, que estão no parque, e entre eles um rio, sempre o rio, né, que participa continuamente na narrativa. E ali Mokhtar recita um poema,
né, para o Paulo. E é um poema sobre os mortos. E poesia é mágica também. É magia, também. Né? Então, a magia está viva em seu imaginário. É a forma subversiva, e num filme bastante simples, de aparência bastante simples, de Ouedraogo propor um filme subversivo politicamente, cuja subversão se situa também no fato de não abordar tão diretamente a questão política e trazer uma família de malinenses prósperos, um menino francês, mas de imaginário do Mali. Essa subversão é maior. Né? Ele é francês, ele é nascido na França, mas o imaginário dele está vivo em relação às suas vivências no Mali, à presença do seu avô, aos mortos que não acabam. No poema que ele fala, que ele recita para o Paulo ali no final, que vale a pena depois vocês verem, o filme fica disponível até amanhã. E o poema é bonito, é curto, e ele cita esse poema sobre o desaparecimento das pessoas, né? Sobre a morte. E logo depois ele faz a mágica. Então, é um menino que está no meio dos carros, do ferro velho, do pai que virou um comerciante de carros, um consertador de carros, se adequando, né, nessa nova vida, mas ele mantém algo de vivo em seu imaginário, algo mais subversivo do que isso. Em pleno anos 90, e onde um dos temas mais prementes e de agitação que aconteceram na França foram os distúrbios, né, inclusive com imigrantes de Mali. Né, envolvidos na questão. E por isso que ele foi muito atacado. Eu acho que isso carrega o filme de uma outra aura, né, e de outra potência política. Mas é isso, vamos lá. A gente falando aqui de um filme simples e trazendo essas questões. Vamos ver o que vocês trazem aí, que o Ziba já está inscrito. Depois o Odilon. Vamos abrir. Ô, Odilon, que bom que você está aí. Ziba, pode falar, velho. Boa noite, pessoal. Boa. Que bom mesmo, nunca mais a gente tinha visto o Odilon. Bem-vindo, o retorno, Odilon. É sempre bom todos retornarem. Sobre o filme, eu achei muito boa essa abertura dos curadores e essas cenas das quartas-feiras que Cameli e Fabrício Edito já estão ficando clássicas de quarta, viu? Já fico esperando. Quais serão as cenas editadas? Vamos comentar. São muito, muito legais esses momentos. Agora, falando sobre o filme, como essa coisa da simplicidade, né, Fabrício? Porque, às vezes, tem coisas que são complexas e são muito boas, né? Por exemplo, estou lembrando agora, tem aquele... E lembrando, inclusive, só estou lembrando também, Camelo, por causa do poema, né, de Quintana, porque tem aquele, por exemplo, um dos poemas, deixa eu ver aqui, o poema da criação, por exemplo, né, aquele de Vinícius de Moraes, cheio de símbolos, cheio de tantas imagens, é aquele do porque hoje é sábado, não sei o que, porque hoje é sábado, não sei o que, tem tantos símbolos, fala de tantas imagens, de tantos universos, e aí tem o poema de Quintana, que é o poeminha do Contra, quer dizer, Quintana já é tão esperto no negócio que ele já chamou de poeminha, né? Poeminha do Contra. E aí, todos esses que estão aí atravacando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Eu não sei a data desse poema, mas certamente ele tem mais de 20 anos. Não sei se mestre João vai me ajudar depois de ver a data desse poema. Mas um poema desse diz mais do que... O que é que diz mais do que esse poema sobre essa situação que nós estamos passando hoje? Né? Se Quintana tivesse vivo e esse poema fosse publicado hoje na 0 hora, ia passar em tudo quanto é grupo de WhatsApp, porque é um poema que é simples, escrito há mais de 20 anos, e retrata muito bem o que a gente está vivendo hoje no país, né? No ano 2020. Então, a simplicidade, às vezes, é fundamental. Né? Não encontro outra palavra agora. E no filme, Fabrício, você está falando do carro, né? O carro, o automóvel que surge lá no começo do século passado, a gente está nesse século e continua sendo um dos grandes dramas nossos, né? A gente vai construir uma ponte Salvador-Itaparica, por quê? Porque existe automóvel, existe carro. Ainda que não seja só por isso, né? Um dos discursos é que é para escoar a produção e tudo, então muitos caminhões deverão passar por ali, mas tem a questão do automóvel. Se não existisse automóvel, né, não seria uma ponte daquele jeito.
tá certo? Então, o carro continua... E o filme é de 1990, mais ou menos, 94. Você falou hoje, vocês falaram hoje aí. E aí eu fico lembrando como você colocou o carro como símbolo, um símbolo muito presente em muitos momentos fundamentais do filme. Aí eu lembrei que o nome da oficina do pai é a Oficina do Triângulo, né? E triângulo, em quase todas as culturas, é um símbolo muito carregado. A Trindade é um símbolo muito forte, né? Então, um diretor desse não vai escolher o nome de uma coisa central no filme, que é a oficina, né, que é do pai do protagonista, à toa. Então, Oficina do Triângulo. Ainda que seja uma oficina que preste 3 serviços, como chaparia, era chaparia, pintura e mecânica. Chaparia, pintura e mecânica. Mas podia ser qualquer outro nome. Mas não, é a Oficina do Triângulo, que tem uma força mística em muitas culturas, em muitas civilizações. Então, era só para destacar a força desse símbolo, e aí a felicidade de ter citado Quintana. Aí eu lembrei da simplicidade do poeminho do Contra. Depois, João, se puder, você me ajuda vendo a data desse poema que retrata a tragédia nossa de 2020. Grande abraço a vocês, boa noite. Obrigado, Zima. Que massa. Já tem aí um bloco formado com Odilon e Victor depois. Obrigado, Grácia, por nos ajudar. E, por favor, Odilon. E aí, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, sim. Estamos, sim. Estava com saudade aqui das reuniões, mas estava sem poder participar, né? Faz falta. Esse filme, né, ele me remete a questões também familiares, né, pessoais. Eu acho que é um filme assim, né, como vocês falaram, ele demonstra ser muito suave, mas ele traz várias tensões, né, dos imigrantes. E para mim ele fala também da questão de você, porque ele não vê a hiena, não é só uma questão de saúde mental, é uma questão também de sobrevivência, né, na grande cidade, assim como se impõe na França também que não se use burca, não se use nada que remeta de uma forma muito marcadamente a traços originários, né? Então há um sentido para mim de apagamento de suas origens. E você vê que a mãe tenta medicar ele, né, com remédios para que ele possa de alguma forma fazer essa passagem, não de uma forma tranquila, né, mas quase como forçado mesmo a esse esquecimento, né, das suas origens. E o outro também, o cara que vai ajudar ele é um imigrante. E a esposa dele se preocupa com essa preocupação, porque parece que eles têm que esquecer que são imigrantes, né? Eles não podem ficar... E tem uma cena da polícia ali, que ele, de repente, vai para a delegacia, ou seja, não é tão tranquilo lá essa estadia, né? Assim como na escola, o garoto acaba, de alguma forma, sendo delatado pelos colegas, né? Pela sua, digamos assim, por ver hienas na cidade. E aí já trazendo uma questão pessoal, e também eu vim de uma família de pessoas, né? Que meu pai vem do Arraial do Retiro, a mãe dele era de Candomblé, mas tem todo um apagamento no sentido assim, não vamos esquecer aquilo, vamos esquecer, né, essas origens, a gente agora é classe média, é outra situação, é outra vivência. E aí eu acho que esse filme, ele, de alguma forma, ele traz essa passagem dele para a cidade, mas tem um custo isso, né, tanto para ele quanto para o imigrante, que é esse apagamento. E é por isso que a hiena, que deveria ser um elemento de felicidade para ele, porque recorda ele do que ele gostava, né? Aquela cena que Mel mostrou aí, né? Que era o lugar que ele gostava, ela aterroriza. Por quê? Porque ela, o tempo todo, diz a ele que há coisas que foram deixadas para trás e que essas coisas elas não convivem harmonicamente, né? Com aquela cidade. Então, eu acho que, falando até do nosso contexto, essa perseguição às religiões de cunho africano, ela vem dessa coisa não bem assimilada, né? Dessas raízes que elas têm uma negação. Aí ela acaba, essas questões voltam, mas elas não voltam de uma forma muito tranquila, elas ficam como fantasma ali, né?
Elas não há uma passagem tranquila. Eu vi essa tensão no filme, né? Essa tensão entre as origens dele e o que ele tinha que se adaptar de uma forma muito rápida. O pai ficava tenso, né, com essa situação. Eu tive essa sensação do filme. E as músicas são maravilhosas, amei. São mesmo. São bonitas. São mesmo. Boa noite. Obrigada, Odilon. Obrigado, Odilon. Valeu. Tem o Victor. Depois a gente comenta. Diga aí, Victor. Boa noite. São duas coisinhas só que eu queria colocar. Primeiro, reafirmando o que Trasíbalo falou, essa edição que vocês estão trazendo dá um up, é uma brincadeira que pegou, viu? Que massa. Agora mesmo, quando vocês mostraram, o Mel falou, né? O filme, quando começa, né? A mãe recebendo a carta do marido, chamando o filho para comunicar, né? Ela numa felicidade e ele numa decepção incrível. E a câmera aí gira, né? Mostra aquilo tudo que ele vai deixar, né? Ele já começa... É como se fosse a saída do paraíso, né? Agora, eu vendo agora, né? Eu senti como se fosse ele dizendo, poxa, estou saindo do paraíso, né? Seria uma coisa, sei lá, até bíblica, né? Me veio na cabeça aqui 1000 coisas agora com aquela cena, né? Uma cena... Achei linda. Eu vi no filme e não achei muita coisa, mas agora vendo, achei espetacular. Mais uma vez, parabéns para vocês. E a segunda foi como o Fabrício colocou, né? Ele colocou bem, você não precisa conhecer a história do diretor e tudo mais. Mas quando você conhece, você começa a entender outras questões, né? Eu, sábado, falei aqui que até metade do filme eu esperava uma posição mais política do filme. Quando chegou na metade eu vi que não saía, aí deixei o filme tomar conta de mim, né? E agora a gente conversando aqui, eu tenho uma coisa que me incomoda, assim, eu gosto muito de cinema, mas crítica eu tenho umas complicações com crítica, porque eu acho que o crítico, na maioria das vezes, ele critica um filme que ele gostaria de ter visto ou ter feito, né? Não o filme que foi mostrado, que foi apresentado. Então mostra 1000 erros, 1000 falhas, não sei o quê, ao invés de se ater àquilo que foi apresentado. O filme é isso aí que a gente tem que discutir. E eu, agora nessa conversa, me vi que até metade do filme eu estava entrando nessa onda, esperando uma coisa que não ia acontecer, né? Quando chegou lá pela metade, eu vi que não ia acontecer e foi uma maravilha, né? E só para concluir, essa coisa das cobranças, né? Aí pegando essa época de novembro, do movimento... Só em novembro acontece, o resto do ano ninguém lembra que tem negro, que negro precisa de direitos, mas em novembro é uma coisa fica um pouco mais efervescente. Eu lembrei agora, quando o Fabrício também estava conversando, sobre a questão de compositores brasileiros, negros, que não começaram cantando samba. Vou citar só 2, rapidamente. Djavan e Luiz Melodia. Foram criticados, extremamente criticados, porque se dizia, né? Eu me lembro que eu via muito crítica sobre isso. Mas você é negro e não canta samba, né? Então, uma imposição, né? Excelente. Isso chateou muito eles naquela época, mas eles conseguiram driblar e se impor, né? Que, trazendo agora para o cinema, para esse filme, deve ser o que o diretor espera, né? Pode ser até que amanhã ele venha fazer um filme desse que eu esperei, que todo mundo espera, né? Mas o que ele se propõe nesse momento foi fazer uma crítica política com outro viés, né? Como Djavan e Luiz Melodia cantaram a música brasileira, que não se resume a samba, né? Negro não precisa só ser sambista, né? Então é isso, pessoal. Boa noite, obrigado a vocês. Que maravilha. Valeu. Jamile, não tem ninguém não. A próxima inscrita é você. Então, assim, isso é importante que o Victor traz, né? Porque realmente, muitas vezes o olhar crítico, né, se volta para o que faltou no filme, perdendo de vista o que tem no filme. Né? O que é que o filme traz, realmente. Apesar de estar, às vezes, parecendo que é uma narrativa mais simples. Não, e olha só que poder de emancipação é você poder ir assistir um filme sabendo que é um filme africano, né? Imaginando que muitas pessoas vão para o cinema sem nem saber quem é o diretor. Né? Mas beleza, você sabe quem é o diretor. Aí você sabe que o diretor é um diretor africano. Mas você vai assistir o filme, né?
como um filme. Olha só o poder, né, de descolonizar essa relação que nós temos de, a priori, esse filme tem que ser sobre uma vila, sobre os aspectos religiosos, sobre... Não, pode ser tudo. E sobre isso que o Victor falou ainda, que eu acho importantíssimo, eu retorno ao autor que eu cito sempre aqui, que é o franco-argelino, né, o Jacques Rancière. Me desculpe, eu cito porque foi parte de meu mestrado, eu acabei tendo um envolvimento maior com esse autor, especificamente. Mas eu acho interessante a discussão que ele traz, justamente nesse sentido que Victor trouxe. Né? Para Rancière, o acontecimento político, ele é um acontecimento de desidentificação. Porque o que traz a identificação são as estruturas de poder que distribui as partes e coloca cada sujeito em um lugar. Por exemplo, o operário, ele é um operário. Isso é um lugar. Sim. Né? Rancière estudou operários que eram poetas. E isso no século XIX. E era uma ruptura de lugar. Patterson. Né? Ou você é operário, ou você é poeta. São dois lugares diferentes, mas o operário ocupava os dois, o poeta ocupava os dois. Ele é o quê? Então, na verdade, quando ele se desidentificava, ele é um ser humano que cria e produz, né? Ele se desidentifica. Essa desidentificação, ou seja, essa saída do lugar que lhe é atribuído, é o gesto político. É o verdadeiro acontecimento político democrático. Né? É o acontecimento político democrático. Aquele que o sujeito se torna realmente sujeito e não fica restrito ao lugar que lhe é atribuído enquanto sujeito. Ele pode ir para outro lugar. Ele pode operar um acontecimento político ao se desidentificar do lugar que atribuíram a ele. Né? Então, isso é interessante, porque também tem a ver com a própria história do Ouedraogo sobre o lugar de cineasta africano. E a crítica que se deu sobre seus filmes que deslocam isso. Né? Ele tinha que fazer filmes, então, que pareçam filmes africanos e que tragam as questões que devem ser atribuídas a filmes africanos. E ele traz essas questões, só que de outra maneira. E como a gente colocou aqui, acho que de maneira bastante subversiva. Né? Então, acho importante isso, olhar para o filme, não só o que falta nele, mas o que ele traz em si mesmo. E é importante lembrar que, por exemplo, eu só estou me lembrando aqui de duas imagens, mas uma delas é, inclusive, no prólogo do filme, né? É antes do filme começar. Quando Ibrahim está saindo para jogar o lixo na rua, os dois garis que nós vemos na rua são dois brancos. Né? E depois a gente vê que Ibrahim tem funcionários brancos. E depois ele está num café e ele é servido por uma branca. Então, há um trabalho no sentido de desconstruir essa hegemonia, né, de que o negro está sempre nesse lugar, né, servindo. Não, ali... a própria família, né? De imigrantes malineses, então, mas que são prósperos no seu negócio, né? Eu chego e fico arrepiado, porque são essas coisas assim que ficam nesse subterrâneo, né, que às vezes passam sem ser ditas, que modifica nosso imaginário. Muitas vezes. É muito mais do que um discurso. E o Odilon tocou numa questão fundamental também sobre o apagamento. Né? Acho que ele, de certa forma, deu uma ênfase nisso, e que é verdade. Né? Existe, sim. Ali há uma transição cultural muito forte. Há, sim, processos de apagamento, sobretudo no Ocidente, né? Recentemente, quando se intensificou a problemática com a relação islâmica, né, com a religião islâmica, isso se tornou ainda mais dramático. Né? Isso, claro, desde as guerras coloniais, das metrópoles europeias, sobretudo da França, né, com a Argélia e tudo mais, que eram países árabes, e com os atentados, claro, de 11 de setembro, e aí um fechamento mais drástico sobre as questões. E na França isso é muito premente, né? É muito presente também, esses conflitos que acabam se desmembrando e se ampliando, né, para conflitos raciais, culturais, mas que tem também uma matriz religiosa ali, porque está aí a questão islâmica nesse problema. Mas eu acho que o filme também se torna subversivo, né, ao colocar o Mokhtar como um cidadão francês, um menino, né, os filmes de Ouedraogo não demonstram a perspectiva do futuro. Mas ao você abordar uma criança como protagonista do filme, você está falando do futuro. Né? E aí ele coloca um francês, porque o Mokhtar é francês, mas cujo imaginário, né, mantém-se vivo
e é impossível apagar, porque é o imaginário dele, mas ele vai sofrer as consequências disso também, que é o que o Odilon traz, de certa forma, né? Essa necessidade do apagamento que o pai opera, de alguma forma. É como se o pai dissesse, não, nós estamos imbuídos no carro. Né? Aqui o negócio é o carro, e aqui nós estamos com carros. Né? E a gente viu na cena, a McLaren ali, o automóvel veloz, outro tipo de imaginário. E frisa para o filho. De relação tempo-espaço. Seja discreto. Né? Então, assim, sufoque, né? Apague. Isso. Você vai ter que sublimar esse seu imaginário e pelo menos fingir perante a sociedade que ele não existe. Né? Por isso que o Ibrahim fica cauteloso quando eles estão depondo perante a polícia. Né? Ele sabe da fragilidade da condição de imigrante. Então, isso também é uma tensão política sutil que o filme coloca, o Odilon também tocou nisso, que o filme coloca. Né? Então, eu acho que sim, é um filme que trata, de alguma forma, do apagamento e trata do deslocamento do lugar do sujeito político como acontecimento, como sujeito que produz um acontecimento político através de sua própria vida, de sua vivência. Né? O Mokhtar, ao manter viva a sua memória, o seu imaginário, é um acontecimento político do sujeito, né? Que não está aderindo simplesmente ao lugar que, inclusive, ele tem acesso. Né? A gente viu na escola, digamos assim, a primeira imagem preconceituosa é o coleguinha dizer, pode copiar do meu. Tipo assim, eu sei que você não sabe. Mas o Mokhtar sabe. Ele mostrou que sabe. Né? O problema de Mokhtar não é esse. Depois é porque eles usam, esse pessoal da África usa uns amuletos. Aí né? tem porque sabe, uma mistificação, né? Eles usam amuletos mágicos e tal, tem uma mistificação. E no universo. Interessante também o Ouedraogo colocar essa questão do preconceito no ambiente infantil. No ambiente infanto-juvenil. Muito legal. Né? Está ali os imaginários se chocando. E a constituição da pessoa. E isso tudo é muito sutil, porque a gente não vai vilanizar a criança e você acaba deslocando esse julgamento de preconceito para não fulanização, mas para um problema estrutural. Né? Então, eu acho de uma sutileza do Ouedraogo dizer que ele tem consciência das questões, mas ele quer abordar de outra forma, e ele se sente livre para isso, como cineasta africano, que é africano, né? Como cineasta do Burkina Faso. E como a gente falou do Appiah, e eu acho importante a leitura desse livro, sobre essa questão da imagem da África que se tem no pensamento político, cultural e filosófico no mundo. Né? Não só da filosofia propriamente africana, mas da ideia de unidade africana que foi criada por intelectuais de origem africana fora da África, para depois o próprio pensamento africano emergir e, de certa forma, tensionar com essa imagem pan-africana. Né? Ou seja, uma África muito diversa, né? Mas que precisou, por um lado, pensar-se como unidade, mas, por outro, não pode, com isso, apagar, usando o termo de Odilon, as diferenças, né? Dentro da própria África. E eu acho que a mim parece que o Ouedraogo tem essa questão muito clara em sua expressão fílmica, artística e em sua própria vida. Né? Nós lembramos no último encontro que ele é formado em cinema em Burkina Faso, e também no IDEC, no Instituto Famoso de Cinema, na França, por onde passaram vários cineastas, inclusive brasileiros, na formação. Né? Então, tem uma tensão aí do sujeito, do entrelugar, né, entre a Europa e a África, entre mundo colonial e colonizado, né, que eu acho que é uma problemática que está viva no filme de Ouedraogo, está viva nesse filme. Né? Mas, vamos lá, vamos seguir. Jamile. Eu ia ler só o comentário da professora. De Adriana, eu também vou ler. A Adriana botou um comentário aqui que é legal pensar também que ele faz parte da paisagem africana, é um elemento em sintonia, entra no rio, como o Mel destacou. É como se ele se despedisse de si mesmo na cena da árvore. É lindo isso. Mas em Paris, ele é um elemento que está fora daquele panorama, olhando de longe, ou sendo quase atropelado por elementos da cidade. Muito bem notado. E tinha até me escapado, trazido para falar de Ziba, né, eu acho, e Victor também, a gente falou sobre o carro, e ele se despede da aldeia no carro, né? O avô dele olha melancolicamente aquele carro, levando, né? Já entra ali o carro num ambiente que não é propriamente urbano, né? Mas está presente também o carro mesmo ali, na saída da aldeia, né? Como o que vai levar para fora. Então, realmente, é um elemento narrativo, o carro no filme. É um elemento absolutamente narrativo. E isso que a Pro destaca aí é fantástico, realmente. Né? A relação dele com o espaço-tempo e a cidade, né, vai também se tensionando e modificando ali. E entrando em choque. Né? Vamos, Jamile, fale aí.
Oi, gente. Estão me vendo? Eu vim rapidinho para falar com vocês, porque eu estou entalada desde sábado. A aula está ali correndo, mas eu vim rapidinho. Porque, assim, eu me senti contemplada pela fala de João, mas como eu comecei a falar, me veio várias referências, assim. E aí eu tinha comentado e minha energia acabou, minha energia caiu bem na hora que eu estava falando, para vocês verem. Eu estou em Cipó. Não estou em Alagoinhas, não, mas voltando. Eu estava falando do filme que eu tinha visto, que era de Life Ahead, que falava do menino muçulmano, né? E aí depois que eu vi a gravação de vocês, eu vi até que foi a parte da leoa, né? Que ela abraçava o menino e tudo mais. E aí eu entendi que essa relação com os animais, lembrando também daquele outro filme que a gente assistiu, O Abraço da Serpente, que tinha aquela referência a esses animais selvagens, né? Com certeza, eu não sei se vocês já devem ter falado aí antes que eu entrei agora, mas com certeza remete a essa ancestralidade. Mas no caso do menino, especialmente, esse filme eu assisti, a leoa era um símbolo de conforto a ele, de proteção. Tanto que ela só foi embora depois que ele estava se sentindo seguro. Nesse caso desse filme, especificamente, e aí é a minha visão, e algo que parece ser pertinente das culturas africanas, ter essa relação muito forte, né? Das culturas, vou falar africanas, mas... Eita, me fugiu o nome. Aborígenes. Me fugiu o nome. Esses ancestrais, né? Tem essa relação muito próxima dos animais e desses símbolos que eles podem representar. Para aquele menino, como ele ainda estava no processo de aprendizagem com o avô, ele ainda não tinha noção do que isso representaria e por isso houve esse afastamento e tudo mais. Já com outro menino muçulmano, não. Ele já conhecia esse animal, se relacionava com ele, que lambia a cara dele, enfim. Então tem esse processo diferente. Mas eu quis falar porque a hiena, para mim, ela significou, porque alguém falou, não lembro quem foi, disse assim, porque esse filme não foi político, eu queria que se envolvesse mais. E, na verdade, eu achei que ele surtiu o mesmo efeito em mim que o Quarto Camarim. Porque o Quarto Camarim, ele aborda a questão da transexualidade sem tocar, de fato, no tema. Então, ele está ali, está posto. Suscita a reflexão. O próprio filme não lida com esse fato diretamente. E esse filme aborda da mesma forma, como a hiena. Para mim, a hiena foi muito simbólica, e várias pessoas já trouxeram, e eu já devem ter trazido também. Mas me remeteu ao seguinte, a frase, não existe hienas na França. Essa frase foi repetida muitas vezes, não existe hienas na França. E o que é que isso representa de carga? Não existe africanos na França. E quando o termo africanos é com toda essa cultura forte. Porque, assim, quando o Mokhtar e a família saem lá da região deles e vão para a França, eles trocam totalmente de roupa. O modo de agir é diferente. Então, vai ser esse rompimento mesmo. E a única coisa que o prendesse é essa hiena que faz essa relação. E a hiena é aquilo de mais característico na África. Que é um dos animais mais característicos. A pele também lembra as vestes do avô, né? Que é a mesma textura, o mesmo e tudo mais. E, então, assim, eu remeteria essa associação com o que é africano a tudo aquilo que não presta, porque aí é aquele animal carnífero, é aquele animal pútrido, então seria esse aspecto dessa africanidade que é mal concebida na Europa e que simplesmente é deixada de lado. Que se espera que o africano seja burro, porque na aula eles falam assim, poxa, esse novato africano é inteligente. Se ele disse assim, esse novato é inteligente, ok, mas não, ele enfatizou que era o africano que é inteligente. Então, tudo isso remeteria a essa hiena. Sim, existem africanos na França. E eles não estão presos, não estão concebidos somente em Mokhtar. Ele se liberta por meio de Mokhtar. E o mais interessante disso é que quando ele vai para aquele outro local que tem os tios, os primos e tudo mais, ele fala assim, eu vi hienas na França. E o colega dele diz assim, não existe hiena na França. E ele fala, e aqui também.
E lá era a região onde mais tinham africanos. Remetendo novamente a hiena como essa africanidade posta, né? Então, o que é ser mais político que isso? Eu acho que o filme é político por trazer essa complexificação de existe hiena, sim, na África, ou na França, e essa hiena é essa africanidade posta. E aí tem um negócio que é interessante, que ele diz assim, em um momento, porque meu avô disse que só os cachorros são dignos do homem. E aí tem essa contraposição muito forte desse animal, que é o animal selvagem, que geralmente se remete ao africano, né, à África, e tem esse animal dócil, esse animal domesticado, que é o cachorro. E esse cachorro aparece com as vestes todas civilizadas. Então, essa transição que é feita por meio desse animal selvagem, representando essa africanidade, para o cachorro, que é esse animal domesticado, civilizado, né, entre aspas, é interessante para enfatizar essa oposição. Mas, e só mais a última coisa, que também essa saída será que você botou melhorou? A coisa tá gravando, é? Tá travando? Tava travando. Mas agora até que melhorou. Dava para compreender, mas com alguma ruído, assim. Mas agora melhorou. É porque a internet aqui tá horrível. Não, e só uma última coisa, que era outro filme que me fez referência, que é o seguinte. Tem o nome é Babadook, é um filme de terror, que ele parece ser muito infantil, mas se você for refletir sobre ele, é um monstro que persegue a mulher e tudo mais. E no final, ela não mata o monstro. Ela não consegue matar o monstro. O monstro fica preso no porão. Ela consegue diminuir a força do monstro sobre ela. Então, ele fica preso no porão. E ela o alimenta. Mas o alimenta sempre ali. Ó, eu tenho controle sobre você. Então, aquela saída da hiena, que ele liberta, né, é muito significativo por haver essa apropriação dessa emoção, daquilo que lhe atrapalha. A Adriana botou alguma coisa, daquilo que lhe afeta. Porque se a gente pensar na depressão, a depressão é algo que sempre vai existir. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela apenas vai controlar aquele monstro. Então, aquele medo que monstro ele sofre, ele pode controlar, pode lidar com isso, mas aquele sentimento está ali. Então, essa africanidade, ele vai conter em alguns momentos, por conta do preconceito que vai sofrer, mas ela está ali. Então, é preciso reconhecer que existe essa hiena na França. Aí, é isso. E agora eu preciso sair, mas era isso que eu precisava falar. Beleza, Jamile. Beleza, Jamile. E é bom essa analogia que você faz aí com o Babadook como algo também alegórico, talvez, do filme. Eu não vi o filme, mas eu sei qual é o filme. Eu fiquei com medo de assistir. Eu tenho medo de filme de terror. Ele tem medo, eu me acabo de rir, ele tem medo. Mas ela não percebe, não, as coisas do filme de terror. Ela fica rindo. Aí... Você também, Guto? Você ri também? Eu também, Guto. Mas parece uma metáfora, um filme também que... Né, mas claro, eu só dou risada quando eu estou acompanhada. Quando eu estou sozinha, eu nem assisto. Mas muito envolvente essa percepção sobre os animais, né? No filme do André Hugo aqui, no Grito do Coração. E a gente falando, claro, o título do filme também foi Ziba que trouxe essa questão, né? No encontro passado. O título também traz muita coisa, a gente discutiu um pouco isso. E essa questão dos animais, né? A Jamile colocou aí. E vamos pensar também na relação, né, que o carro, a gente já destacou aqui, o automóvel, o tráfego, né, ocupa no filme, e a relação entre máquina e animal, né? A máquina e vida. Exato. Né? Não só animal no sentido do mundo animal, mas animal como nós todos somos, a vida, né? A vida orgânica, vamos dizer assim, e o carro como máquina. Né? Tem uma dicotomia aí que eu acho que aparece no filme também, de alguma forma, tensionando, né? Eu acho que o comentário de Pro Adriana botou aí traz um pouco disso também, né? A máquina contra o corpo, né? O Mokhtar é quase atropelado,
o Paulo já tinha atropelado uma criança. Né? Então tem uma relação aí também dicotômica, de violência, de tensão entre a máquina e a vida. Né? Na verdade, se você for ver agora o filme, depois que a gente discutiu um pouco sobre essa questão do elemento do carro, o automóvel, ele é simplesmente o lastro do desenvolvimento de toda a história. É um lastro. Tanto no nível íntimo dos personagens, como em termos da narrativa, o desdobramento dela. Por isso que é interessante a dança deles, do casal, né, do Ibrahim e Issa, se dá na oficina. Então é um gesto de vida, um gesto de magia, um gesto de dentro da oficina da maquinaria morta, noturna. Né? E também o ritual de Mokhtar, de libertação da hiena, ser no ferro velho. Isso. Também rodeado de carros, porém carros em ruínas, carros degradados. E agora eu vou falar até de uma imagem que a gente não incluiu aí, porque eu não consegui localizar rapidamente, eu tive dificuldade de localizar rapidamente para fazer o recorte, mas uma imagem que, para mim, é emblemática nessa questão do símbolo do automóvel, é no momento em que a gente vê a mulher de Paulo, quando ela vai para a estação, eles têm uma briga, né? Uma coisa bem drástica, assim, entre os dois, e aí ela vai para a estação chorando. Quando a gente vê essa imagem, um plano aberto, ela está sentada ao longe, e a imagem que a gente vê é como se ela estivesse em perspectiva, né? É como se o trem estivesse passando por cima dela, porque a gente vê ela, as rodas do trem, né? Passando. Então, entre a base do vagão e o trilho é que a gente vê ela. Né? Então, é uma imagem bem emblemática. Depois, vocês puderem retornar para ver, é interessante. Mais uma alegoria, né? Dessa relação entre a maquinaria da modernidade, né, em relação às pessoas que estão vivendo aí em meio dessa maquinaria. C'est ma faute. E que remete, e aí é uma ilação também, a forma sutil como o Ouedraogo, nesse filme, acaba não tocando diretamente também, né, como a gente está falando aqui da política, mas também, né, e o filme também não tem obrigação de ser político, né, gente? Mas a gente está discutindo questões que trazem inerentemente. Mas, ou como dizem, preferem dizer alguns, todo cinema é político, claro. Né, toda arte, de alguma forma, é política. E a gente está falando de política no sentido mais amplo possível, né, do termo. E relações humanas já são políticas. E a relação, ele também não traz de forma evidente a relação entre religião, a questão da religião, né? Mas aparece a magia. Né? E a religião é essa raiz, a religião tem uma matriz metafísica, né? Mas também não aparece no filme da forma que é muito, muito veemente também, como a gente tocou na questão islâmica, né? Dos países africanos que têm uma religião, os povos africanos que são islâmicos, né, alguns, e que tiveram uma colonização francesa, por exemplo, europeia, e hoje um dos problemas, e é difícil separar, né, essa tênue fronteira entre religião e cultura, né, que são imbricados, ainda mais como a gente vê como isso tem acontecido, desses choques culturais no Ocidente. É muito difícil a dimensão cultural e a dimensão religiosa serem separadas. Mas eu acho que é muito rico ele não tocar na religião em si, mas a magia estar presente. Né? Inclusive a espiritualidade, na visão do avô. Então tem uma questão ali espiritual e que não vai para o religioso, assim como tem uma questão política e não vai para o discurso político, propriamente político. Fica num discurso sensível, da sensibilidade onde essa política acontece. Né? E essa questão dos animais me remete aos símbolos alegóricos que os animais representam. A gente vê a águia, né, quando no começo do filme o Ibrahim coloca uma carta e a câmera mostra ele colocando essa carta. Essa carta vai levar a notícia, né, de que o Mokhtar e isso virão para a França. E aí a câmera se afasta e mostra o céu. Entre os créditos, e depois já estamos no céu da África, no céu de Mali. Né? E aí tem uma águia, e a conversa de Mokhtar com o avô é sobre liberdade. Então, o simbolismo daqueles animais
Depois, em um momento do filme, a gente tem um rebanho, né, bovino ali, e a hiena, outro animal que aparece. Esse simbolismo dos animais desaparece na França, a não ser no cachorro domesticado e quase que humanizado, vestido como uma espécie de pastiche humano, né, todo elegante e tal. Já é uma troça também, já é uma crítica, né, que o filme opera nessa relação com a simbologia dos animais e da vida, que ali naquela outra vida é substituída pela máquina, como se a máquina, né, que atravessasse as relações humanas o tempo todo, através não só do carro, como a gente destacou, mas do tráfego em si. Né? O atropelo, o duplo atropelo que aparece no filme, o de Mokhtar, um quase atropelo, e o atropelo de Paulo. Então tem uma relação também com essa tensão. Né? Assim. Eu não estou muito bem certa, mas eu acho que ele tem uma conversa com o primo sobre o cachorro, que o avô fala para ele que só o cachorro é digno da amizade do homem. Não estou muito certa se foi nesse filme, agora eu fiquei meio na dúvida. Tem, acho que a Pró está dizendo que tem, né? E a hiena lembra muito também ao cachorro. Né? A hiena é uma mistura de cachorro com lobo. É uma espécie canina, né? É um negócio... Enfim, eu acho terrível aquele bicho, mas enfim... lembra muito o cachorro, é um cantinho, e a dimensão alegórica do filme é essa, né? Como o Ziba trouxe também aí a questão do nome da oficina, que realmente não é à toa. Nem um pouco. Né? E eu acho que se liga tanto com essa questão alegórica quanto com essa questão do sagrado. Místico. Né? Que o filme traz sem descambar para um discurso que envolva a religiosidade em si mesmo, mais diretamente. Mas essa presença do sagrado está lá. E tem os sinos também, que aparecem em muitos momentos do filme. Uma das diferenças, né, do choque cultural entre o Ocidente e o não ocidental, né, e ali estamos falando do africano, vamos dizer assim, de forma geral, nos termos que o Apiá coloca, né, não é uma unidade, mas para as nossas conversas aqui serve. É justamente a dimensão da relação do ser humano com o sagrado e a relação do Ocidente com a dessacralização do mundo e a maquinização do mundo. Né? É claro que não entra aqui nenhum discurso ludista de que a tecnologia é algo que deve ser destruído, é ruim, não. Mas é uma crítica sobre a dessacralização frente ao sagrado que constitui a dimensão humana, e que esse filme trata também. Né? Eu acho riquíssimo nesse sentido, eu acho que dá para explorar, sim, questões nesse filme que atravessam questões mais profundas, que antecipam, que na verdade antecedem os discursos e a problemática propriamente política, né? E por antecedê-la se tornam mais essenciais. É um filme que aborda politicamente o mundo, só que de um viés muito essencial, né? Bem essencial, bem fundamental. Eu adorei a analogia que Jamil encontrou com o Quarto Camarim, né? Porque, de fato, é um filme que coloca essas questões, sim, só que em uma outra chave, digamos assim, né? Uma chave mais simbólica, mais em uma camada mais subjetiva, está ali latente, né? Participando diretamente de toda a atmosfera do filme, mas não explicitamente, não discursivamente. A Pró Adriana traz um esclarecimento aqui que ela pesquisou sobre a hiena, e é importante, né? Porque a hiena é um símbolo do filme. A alegoria do filme é atravessada pelo carro, mas também pela hiena. E ela coloca aí nos comentários a espécie da hiena, né, as suas características, que família ela pertence, que não é canídea, né, não é dos canídeos, ela se parece exteriormente, mas tem afinidade com a família Viveridae, e juntamente com os membros dessa última, com os membros da família Felidae. Felidae, que creio que já remete a felino, né? E apesar de se parecer exteriormente com os canídeos, a hiena tem uma das características da hiena é que são extremamente fiéis e amigas. E tem uma característica também de socialização que difere muito de outros animais, porque elas convivem em grandes bandos, e isso caracteriza uma coisa de relação, né, em grande número. São dados interessantes, porque são informações que cabem, porque o animal no filme assume uma dimensão simbólica muito dada, né? A águia como liberdade, e a hiena como o quê? Ficou mais ambíguo isso, mas a hiena, como a gente falou sobre esse animal que não é bem visto, né? Não é um animal ligado a carniceiro, né? Um animal carniceiro, é um animal que tem aquela risada insuportável, tenebrosa. Isso aí é uma parte de uma mitologia, porque eu dei uma rápida assim, googada
e vi que, digamos assim, 60% do que a hiena come é caça própria, e inclusive os leões roubam muito a caça da hiena. Né? Mas claro que nos documentários que a gente vê de National Geographic e tal, a gente vê sempre elas pegando a caça dos leões, né? Eu caí nessa história aí da hiena, tá vendo? Eu tenho essa imagem desse animal meio feio, né? E tem aquela risada também que as hienas dão, né? O ruído que elas emitem, né? O barulho que elas emitem, que parece uma risada, uma gargalhada tenebrosa, né? Enfim. Fizeram um péssimo retrato das hienas para nós. Eu também nunca vi hiena. Coitada de Blonde. Mas é isso. Fica aqui a rememoração dos aspectos simbólicos do filme, que acabam sendo símbolos narrativos também. Não são só símbolos que aparecem esteticamente e remetem a algum conceito. Não, são símbolos narrativos, elementos narrativos da imagem que se constituem como narração, né? O carro, o tráfego, os animais e a paisagem. O choque da paisagem urbana e seus parques que remetem ao rio, às árvores, que remetem a uma vida de aldeia que o Mokhtar levava ali, né? Se banhando no rio, enquanto na França ele já não se banha, ele apenas caminha ao lado, mas está sempre transformando essa paisagem em algo que fortalece ou mantém, de alguma forma, sustenta o seu imaginário, né? É uma forma de relação com o espaço e com o tempo que se transforma, né? E que entra em choque, mas que mantém o imaginário dele vivo. E por escolha afirmativa, ele, ao não matar a hiena, né? Não queimar, ela destruir no fogo, naquele ferro velho, ele mantém viva. Em pleno ferro velho. De novo, a alegoria do carro, não à toa ali como os carros inativos, em ruínas, como um símbolo também muito forte, né? Que diz respeito à nossa sociedade da carrocracia, né? Como dizia um amigo meu, a carrocracia, né? Enfim. É isso, né, gente? Eu acho que deu Se alguém tiver mais alguma questão para colocar, está em tempo. Colocar. E Nádia, oportunista, chegou só para ouvir qual vai ser o próximo filme. Pessoal, posso fazer uma sugestãozinha? Claro. Era para ter feito na hora que eu falei, acabei esquecendo. Sempre no início vocês indicam um livro, né? Eu queria saber se é possível vocês colocarem no chat nome, autor, tudo mais, porque eu sou muito desorganizado. Às vezes eu quero anotar e não quero perder. Entendeu? Aí vocês indicam, fazem essa explanação e deixa escrito aqui, porque em qualquer momento a gente pode pegar. Fala aqui no chat ou no grupo? No chat aqui mesmo. Né? Que aí às vezes falando não capta e aí se perde, né? E é bom colocar. Isso. Entre aspas. Aí, enquanto coloca aqui, a gente vai anunciar então o próximo filme. Márcio não veio hoje, mas eu acho, pelo gosto de Márcio, é um filme que talvez ele conheça, acho que ele já viu, né? Mas a gente vai partir agora para uma viagem um pouco... Agora... exigente. Não é nem exigente no sentido de filme hermético, né? Aqueles filmes intelectuais, nada disso, mas é um filme que vai trazer uma espécie de confusão mental para a gente discutir aqui. É um filme que até hoje tem fóruns na internet discutindo os sentidos possíveis do filme e não há consenso em nada, de uma pessoa para outra, não é de grupos, não. Eu acho que Márcio vai comprar... Não se formou nem grupos, é individual. Márcio vai comprar um engradado da Verdinha. Tá aí A piada. Tá certo. Tá certo. Pau? Pau. Tá aí o livro que foi a dica de hoje, que eu acho que tem a ver com toda essa discussão que nós tivemos aqui, né? O Appiah, ele traz essa visão da África a partir também do pensamento sobre a África, que conformou essa visão primeiro, né? A partir de intelectuais que estavam fora dela, e o Ouedraogo, por exemplo, como a gente falou, ele é de Burkina Faso e teve também uma formação no IDEC, no Sorbonne, né? Francês, é um instituto de cinema, de altos estudos cinematográficos, conceituadíssimo. Então, tem essas tensões também na formação sensível que acabam refletindo de forma transversa questões autobiográficas, né, desse filme. Então, acho que é isso que dá a riqueza do filme, né? Uma simplicidade que, no fundo, se assenta ali em aspectos essenciais e fundamentais, e não precisa ser complexo para isso. Uhum. Né? A complexidade é de outra natureza, na verdade, né, do filme. A complexidade do filme é de outra natureza. Você já disse o nome do filme? Não. Bom,
Eu quero ver se o pessoal que está aqui, pelo menos, já conhece, porque é um filme que tem, tem uma mística. A gente vai partir da África, né, e da França para os Estados Unidos e Hollywood. Que o filme é sobre Hollywood. E não deixa de ter uma ponte, porque a gente está falando do que se exige ser o cinema, quando a gente viu também que o Adraú foi criticado, né, por não fazer um filme inclusive por fazer um filme que se aproxima de esquemas hollywoodianos, como esse filme, se aproxima de forma meio, para mim, subversiva, né, mas se aproxima de esquemas narrativos hollywoodianos, né? Inclusive de uma estética, de uma estética, ele sofreu crítica nesse sentido. E agora a gente vai para um filme onde Hollywood é um problema psicológico. Mas não vou falar mais do que isso. Não, se você vai falar, senão já falei demais. Já estragou a apreciação de Adriana, acabou com a apreciação da Pro. O diretor vocês conhecem, boa parte de vocês não conhecem, quer ver? David Lynch. O diretor contemporâneo, está aí, atual, norte-americano. O Vitor já botou a mão na cabeça. E o filme, a gente vai pegar um filme que é considerado um clássico de David Lynch. Né? Ele tem muitos filmes que são... Ele tem uma fanbase, né, que se chama aqui fanbase, fãs. Veludo Azul, Isabella Rossellini. Ele tem filmes maravilhosos. Estrada Perdida com Nicolas Cage. Mas o filme que a gente vai mostrar e a gente vai discutir aqui... 1, 2, 3 e... Mulholland Drive, que no Brasil, Cidade dos Sonhos. Né, foi traduzido aqui. É um título completamente outro, mas que tem a ver. Pela primeira vez tem um título assim, que não é uma tradução, mas tem a ver também. Né, fica até mais explícito. Cidade dos Sonhos. Vão de coração aberto e não procure entender muita coisa. Hoje mesmo a gente já vai colocar no site. E eu quero ver de vocês, porque a gente, no primeiro encontro, vai ser temático. A gente vai ficar mudo e abrir para a inscrição. Eu quero ver o que vocês vão falar. Eu também. Esse próximo encontro vai ser diferente, viu? E vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê. É um filme que vai dar pano para manga. Né? Vamos ver o que a gente vai extrair desse filme. Cidade dos Sonhos, 2001. 2001? É 2001. Creio que é 2001. É 2001. Victor aí conhece. Eu sei que Márcio certamente não está aí, mas conhece. E o Guto está dizendo também já viu, né? Vai ver a terceira, Guto? Eu também já vi várias vezes. Mas é isso. Amanhã a gente divulga as informações sobre o filme, o link direitinho, tá? E assistam, e no sábado a gente vai... Quem topar, né? Quem topar vai estar aqui discutindo. Eu ressalto aí, quem tiver com paciência, procura com a setinha aquela cena que a companheira de Paulo vai para a estação para ver essa imagem, que ela é bem emblemática sobre a questão do carro. Então, é isso. Eu acho que é uma ponte que a gente vai conseguir também pensar, né? Não necessariamente para a nossa discussão, mas é sobre realmente o que é cinema. Um cinema que é periférico, né? Como a gente viu hoje, apesar de ter, claro, a França no bolo, mas é um cinema periférico, de um autor periférico, né, africano, e agora vamos para o coração do cinema industrial, comercial, mas abordado de uma forma extremamente crítica, a partir de David Lynch. Uma crítica à própria Hollywood no filme hollywoodiano, cujo nome do filme original, Mulholland Drive, é uma avenida em Hollywood, onde passam ali pelas mansões das principais estrelas e diretores e produtores de Hollywood, no esquema milionário, bilionário do cinema. Né? Então, é isso. Eu acho que vai dar um pano para manga também na nossa sensibilidade sobre discussão do cinema enquanto modo de produção, enquanto símbolo, enquanto acontecimento social, cultural do mundo. É isso. Valeu, gente. Muito obrigada. O que é que vocês acharam? Espero que tenha sido legal. Né? Discussão bastante boa, simples, assim, da nossa perspectiva aqui, e trazendo questões inquietantes. Né? E valeu. Obrigadão mais uma vez. Foi o 62, uma honra. Valeu pela participação de estar com vocês aqui. E todas. Estou vendo aí que tem Obrigado, Luciana Grácia. Rodrigues. Apareça. Bem-vinda, Luciana. Bem-vinda. Alba. Laura tá aí, filha de Guto. Um beijão. Antônio Abreu. Beijo. Graça, obrigado aí por nos ajudar. Suzy, brigadão. Parceria de sempre aí da sala de arte. E torcendo para que
Para que a gente que a Sala de Arte volte, né? Não vai ser esse ano, certamente, porque é perigoso até se voltar, se fechar de novo, tá tudo muito certo. Mas vamos lutar aí para que essa história aí continue. Valeu, gente. Um beijão. Obrigadão. Até a próxima. Até sábado. Obrigado. Obrigado, Ziba. Fiquem bem, se cuidem. Luciane, obrigado. Valeu, João. Até a próxima, até sábado.